Começa agora o programa Gerando Amor com Celina Sobral. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Celina Sobral e começa agora o programa Gerando Amor. Que nós possamos estar ligados no mesmo pensamento, na mesma energia, na mesma alegria, porque tudo que emitimos, como sabemos, é aquilo que retorna para nós. Então vamos emitir amor, vamos pedir que a espiritualidade superior nos envolva sempre em pensamentos, em sentimentos, em atitudes baseadas nesse amor que precisamos tanto vivenciar e aprender na nossa caminhada aí evolutiva, não é? Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a prece, essa ação, essa transmissão do pensamento tão, assim, vamos dizer, poderosa na nossa vida, em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo. A oração é como se fosse um remédio para a nossa alma, não é mesmo? Traz bálsamo, suaviza os nossos problemas, nos acalma, traz equilíbrio. A gente precisa se conectar com Deus, lançando raios de luz sobre todos, sobre tudo, sobre aqueles que estão perto, que estão longe. Então, esse sentimento, essa conversa que nós temos que ter com Deus, com os mentores de luz, com Jesus, é uma necessidade para o homem encarnado. Então, muitas vezes a gente se preocupa e se prende em pedir através da prece, mas muitas vezes também, lógico que tem hora que a gente está frágil, está triste, está sofrendo e precisa, Senhor, por favor, me fortalece, me dá força, segura nas minhas mãos. Lógico, normal, mas é importante a gente não esquecer de agradecer. Agradecer tudo que vem ao nosso encontro, agradecer o que vem para aprendizado na nossa vida, na nossa caminhada. E lembrar que nem tudo é como a gente quer e o que a gente pede muitas vezes não é o melhor para a gente. Então, a gente às vezes até negocia com Deus, né? Achando que Deus é egoísta. Ah, não, se eu não fizer isso, ele não vai me dar isso ou aquilo. Claro que não, não é assim. Deus jamais deixará de olhar para a gente como um filho, como alguém que realmente está em evolução, na caminhada de se melhorar. Ele jamais vai deixar de nos amar, independente do que formos e do que fizermos, não é? Ele nos aguarda de volta para ele sempre, sempre. E nós insistimos em ficar pedindo em vez de agradecer e agir. Nós somos espíritos e não matéria. Então, o corpo a gente troca, nós vamos evoluindo, nós vamos continuar existindo. Somos espíritos imortais e nós estamos aqui nesse planeta em aprendizado, sabemos disso. Aqui é uma escola, um hospital, como já falamos. Então, é importante que a gente nunca esqueça que a gente vai continuar existindo, aconteça o que acontecer. E muitas coisas que vêm ao nosso encontro é como deve ser, não como nós queremos. Então, por isso que muitas vezes a gente pensa que as nossas preces não estão sendo atendidas, mas são ouvidas sim, desde que feitas com coração, com a intenção de melhoria, com a intenção de nos fortalecer e auxiliar também os outros. A prece é essa conexão com Deus no sentido de sermos caridosos com os outros e conosco mesmo. Então, vamos lembrar de que essas coisas negativas, que muitas vezes são testes para nós, ou então acertos que temos que passar, o certo é a gente pedir força,
é a gente pedir a presença de Jesus com a gente ali, nos fortalecendo, nos iluminando, e Deus nos protegendo, Pai misericordioso, e os nossos mentores conosco ali, dizendo, né, sempre a gente podendo ouvir, nos colocando em condição psicológica, espiritual tranquila e de equilíbrio, para que a gente ouça as palavras dos nossos guardiões, dos nossos anjos protetores, dizendo: ó, você não está sozinho, não. Eu estou aqui com você. Nós vamos levantar juntos, nós vamos nos equilibrar através dessa prece, dessa conexão que está sendo feita aqui. E muitas vezes a gente pede coisas que vão nos prejudicar, não nos fazer bem. Então é aí que Deus nos nega com sabedoria aquilo que pedimos. Às vezes as coisas que a gente pede pode prejudicar até o nosso corpo, porque se prejudica a nossa saúde, se traz aquele desequilíbrio, aqueles pensamentos que às vezes vão nos colocar mais no egoísmo, no poder, no orgulho do que em outra coisa. Claro que esse pai amoroso vai dizer: não, olha, você primeiro aprenda dessa forma ou daquela outra, e depois, quando você tiver mais esclarecido, com condições melhores, talvez você consiga tal situação, ou tal cargo, ou tal vivência que você está pedindo agora. Então, não vamos esquecer de rezar com gratidão, sem fazer com que a prece saia só dos nossos lábios e não do coração, porque aí não vai ter efeito realmente. Tem que ser alguma coisa muito sincera, muito sentida, independente de ser palavras bonitas ou decoradas. Não, não é essa a necessidade. A necessidade é que tenha amor, que tenha esse consolo, assim, quando a gente fala as palavras na prece, liberando a dor, aliviando o nosso interior. Não é esse consolo aí que nós estamos falando? É também não só o limpar dentro, como entender e receber o auxílio do alto, desses mentores, desses trabalhadores que cuidam de nós também, que cuidam do planeta, e, logicamente, o governador do nosso orbe, que é Jesus, e depois Deus, nosso Pai. Lembrando que mente sã, corpo sã, são, não é sempre? A gente não viu isso muitas vezes? Então, se a gente está com pensamento positivo, com a fé consciente de que Deus é Pai e que dá o melhor para a gente acaba colocando realmente em equilíbrio os nossos chakras, a nossa alma, o nosso espírito, e tudo vai melhorando, muitas vezes até sarando o nosso corpo, deixando o nosso corpo são por conta da nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Não vamos deixar que nada negativo nos envolva e que ninguém possa nos influenciar com sentimentos também negativos ou ruins. Porque se nós estivermos baseados no amor e no bem, nada de negativo nos atinge. Existe a lei de atração, né? Então a conexão é vibracional entre as pessoas, entre os fatos. Então, quanto mais a gente fortalecer a nossa fé, quanto mais a gente for grato, quanto mais a gente deixar que o bem entre em nós, tomando conta das nossas atitudes e desses nossos pensamentos, mais alegres, mais felizes seremos. E a gente também tem que pensar, gente querida, que nós não perdemos pessoas. Nas situações que temos vivido, presenciado e também visto em todas as partes do planeta, nós vemos muitos e muitos queridos nossos, ou até mesmo desconhecidos, chorando desesperadamente, blasfemando contra Deus a partida desses entes queridos. O espírito não morre. Nós devolvemos o corpo de carne, mas o espírito continua. Então nós vamos nos reencontrar, sim, no momento certo, com aquele filho, com aquele pai, com aquela mãe, com aquele marido, com aquela esposa que partiu. Então o nosso desespero
em não aceitação, lógico que nós vamos sentir, ficar tristes, mas nós não podemos nos revoltar contra os desígnios do Pai, porque aí a gente faz com que esse ser querido que partiu para a verdadeira pátria, que é a espiritual, sofra mais do que até deveria. Porque se o pensamento é conexão, a prece é conexão com aquele que nós estamos nos comunicando, ele vai sentir o nosso sofrimento e vai sofrer mais ainda. Lembrando que a saudade dói dos dois lados. Se nós estamos saudosos aqui e a saudade é uma marca do amor que ficou, o outro também do outro lado vai ficar da mesma forma. Então, vamos sentir a nossa saudade, vamos fazer as nossas orações, vamos chorar se precisar chorar, claro, mas vamos entender que Deus sabe mais e tudo que nós precisamos e que o outro também precisa. O outro também é filho de Deus. De repente tem uma nova caminhada a ser tomada, a ser direcionada para a sua evolução. Não vamos exigir que continue conosco, independente do nosso tempo também certo e finito, porque nenhum de nós vamos deixar de voltar para a pátria espiritual. A nossa passagem aqui no planeta não é eterna como nesse corpo. Todos nós vamos voltar. Então, que a gente se fortaleça na prece, na oração, pedindo sempre a Deus que seja feito melhor, que nos dê força para termos mais fé, mais gratidão, mais caridade, mais amor. Então, como sempre, esse nosso encontro tem o intuito de que a gente possa gerar mais amor. Por isso está aí o nome do programa, Gerando Amor. Então, que a gente possa estar unido, que nós possamos estar unidos nessa força poderosa que é o amor em relação ao outro que partiu, em relação aos que ficaram, em relação à nossa saúde e a de muitos outros que precisam da cura material ou da cura espiritual. Mas que a gente possa sempre e sempre vivenciar devagarinho, mas esse verdadeiro amor que com certeza paira agora sobre todos nós. Eu agradeço muito a você, toda a minha gratidão pela sua companhia, por estar comigo em mais este programa e espero você no próximo. Que Jesus te abençoe muito, muito. Feliz de estar com você. Até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Gerando Amor com Celina Sobral.